A gente vai falar agora um pouquinho sobre a população indígena e o avanço do coronavírus no país. Menos de uma semana atrás, no dia 1º de abril, foi confirmada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena o primeiro caso do novo coronavírus em uma pessoa indígena no Brasil. Foi no Amazonas. É uma mulher de 20 anos do povo Cocama. Ela é moradora de Santo Antônio de Sá, no interior do estado, que fica na margem do Rio Solimões. E ela trabalha como agente de saúde. As primeiras suspeitas de infecção pelo novo coronavírus na população indígena aconteceram a partir do dia 16 de março. Daí, um dia depois, no dia 17 de março, um decreto da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, suspendeu por 30 dias as autorizações de entrada em terras indígenas devido a essa pandemia. O Ministério Público Federal chegou a fazer um alerta, afirmou que os indígenas enfrentam um cenário de risco de genocídio. Para discutir as ameaças à saúde e aos direitos fundamentais dessa população indígena diante do avanço da pandemia, nós estamos com o Fundo Brasil de Direitos Humanos hoje, que participa quinzenalmente. E eles convidaram o antropólogo Gerson Baniva, que é professor da Universidade Federal do Amazonas e conselheiro do Fundo Brasil de Direitos Humanos, para conversar com a gente. E ele está junto também com a Ana Valéria Araújo, que é superintendente do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Oi, pessoal. Gerson e Ana Valéria, sejam bem-vindos. Obrigado. Boa tarde, Thalita. Já Boa tarde, estamos Gerson. todos aqui no vídeo. Boa tarde. Que beleza. Eu vou começar passando a palavra para o Gerson, para explicar um pouquinho sobre a situação dos indígenas no país nesse momento de pandemia do coronavírus. E se esse decreto é de fato razoável, suspender os contatos com indígenas nesse momento. Explica para a gente, Gerson. Eu acho que, de fato, há uma enorme preocupação de todas as lideranças indígenas com seus povos, com suas comunidades, preocupação daqueles que trabalham com eles há longo tempo. E, sem dúvida nenhuma, acho que o principal desafio é a realidade extremamente diversa dos povos indígenas, não é? E eu poderia dizer, por exemplo, que nós poderíamos, assim, de forma muito genérica, caracterizar 4 realidades indígenas no Brasil, né? Uma, a realidade de uma quantidade grande de indígenas que residem nos centros urbanos, é um número significativo, não são mais de 40% toda a população indígena do país reside nos centros urbanos, desde os grandes centros a pequenos, médios, aquelas terras indígenas, não é, situadas no entorno dessas grandes cidades, então são aldeias, são comunidades, mas que têm fluxo intenso, permanente, diário, muito próximo das aldeias. Tem um terceiro, que são as terras indígenas mais distantes dos centros urbanos. Eu poderia dizer aqui na Amazônia, por exemplo, a terra indígena Vale do Javari, terra indígena Alto Rio Negro, e assim por diante. E tem a quarta realidade, que são os povos denominados até recentemente de povos isolados, com isolamento voluntário. Então, ao se pensar políticas, atendimento para cada realidade dessa, é fundamental pensar estratégias, metodologias específicas para atender, seja do ponto de vista do atendimento à saúde, não é? Da proteção, da vigilância, mas, sobretudo, do cuidar, já que já começamos a ter, de fato, vários casos em investigação de indígenas, né, no Brasil todo, mas seja como apoiar as estratégias desses povos para se protegerem. Em algumas situações, por exemplo, de terras mais distantes, eu, por exemplo, acho que a melhor estratégia seria isolá-los nesse sentido de mantê-los com o menor contato possível com centros urbanos. Isso não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Claro que é necessário manter trânsitos essenciais, como, por exemplo, das equipes de saúde, ou situações emergenciais, quando começa, em algumas realidades, mesmo distantes, começa a ter problema de abastecimento de alguns gêneros alimentícios básicos, né? E vai até algum monitoramento mais permanente, por exemplo, de comunidades no entorno
das grandes cidades. Mas há uma enorme preocupação, porque é importante a gente saber que, historicamente, os povos indígenas têm sido vítimas, não é, frequente desse tipo de epidemia, pela baixa imunidade diante dessas epidemias que vem acontecendo, não só no passado remoto, mas até tempos mais recentes, né, com varíola, com febre amarela, com sarampo. A Ana Valéria, a gente até conversava um pouquinho antes do programa, e ela falava sobre as diferenças dessas etnias, porque existem povos que moram em aldeias em que não é possível produzir alimentos, então eles dependem de fato da cesta básica, do acesso a mercado, então eles não podem ficar completamente isolados, porque daí você cria um problema de insegurança alimentar. Então, de fato importante também pensar nessas, como você mesmo colocou, nessas diferenças entre as etnias e povoados, certo? Queria que a Ana Valéria, inclusive, falasse um pouco sobre isso para a gente. Boa tarde, né, aos telespectadores. O que a gente estava conversando e que o Gerson trouxe muito bem, ele inclusive dividiu em 4 grandes diferenças, e eu tinha falado um pouco, enfim, uma coisa é a gente pensar as populações na Amazônia, os povos indígenas na Amazônia, que a gente tem que ter um cuidado imenso, como disse o Gerson agora, né, em mantê-los afastados da doença, ou seja, a doença não pode chegar lá, mas eles estão lá, em geral, essas áreas dentro da Amazônia, com terras um pouco maiores, com os recursos naturais, tem caça, tem pesca, se eles estiverem lá isolados da doença, eles sobrevivem muito bem. É muito diferente da situação das terras indígenas no restante do país, que estão mais próximos das cidades, das zonas muito povoadas. São terras, em geral, muito menores, onde, ainda que se plante, né, a condição de sobrevivência enfim, não garante uma sustentabilidade. Qualquer atividade econômica dentro dessas terras menores não garante a sustentabilidade das comunidades. Então, nesses casos, o isolamento, enfim, há necessidade de isolamento, obviamente, como para todos nós, para toda a população brasileira, aí o isolamento social, mas para estes casos, a política, o que tem que se pensar em termos de como proteger essas populações, aí a gente tem que pensar em políticas para garantir, enfim, atendimento humanitário, a chegada de alimentos, de kits de higiene, porque esses povos em terras, em regiões onde estão muito mais povoadas, as necessidades deles são de outra natureza e a gente precisa ser capaz de atender essa diversidade. Gerson, como você vê o posicionamento do governo e as ações do governo nesse momento voltados à população indígena? Como que você tem interpretado e visto essas ações? Eu diria ações muito tímidas e bastante tardias, né? Eu acho que, como é em geral no Brasil, não é? Quer dizer, acho que o que mais nos preocupa no sentido geral é exatamente esse despreparo, essa falta de capacidade dos governantes, né? do Estado, das políticas públicas atenderem as suas populações num contexto desse. E os povos indígenas estão entre esses mais vulneráveis, e com um agravante, porque também, assim, historicamente, esses povos nunca foram tratados com uma certa prioridade, né? E nesse momento também é assim, quer dizer, enquanto se luta para, obviamente, não é, salvar milhões de vidas pelo Brasil afora, os povos indígenas estão ali confinados, aí do ponto de vista político, né? Para tentar se virar e tentar se proteger. É o que está acontecendo, pelo menos eu assim acompanho muito aqui na região norte, aqui na Amazônia, de fato, não é, as aldeias, com suas lideranças aí se virando literalmente só para poder tentar se proteger. Quer dizer, evidentemente, é importante que se diga, há sim uma preocupação das equipes da saúde, né, principalmente os distritos sanitários especiais indígenas, a CESAR e as equipes de saúde indígena, que tem hoje muitos agentes de saúde, enfermeiros indígenas, junto com suas lideranças, há sim toda uma mobilização, mas como eu digo, né, é tímido e eu acho que bastante tardio e absolutamente insuficiente.
Então, nós temos que nos preocupar em ver como podemos apoiar essas iniciativas próprias, não é? Muitas vezes até isoladas das lideranças, das comunidades, para tentar se proteger de alguma maneira, não é? Seja prevenindo, evitando que a doença chegue, seja aqueles em situações em que isso é mais difícil, então tem que trabalhar, como a Ana bem falou, não é? Tentando dar as mínimas condições de sobrevivência, até na questão alimentar, nos remédios. Uma coisa que eu já identifiquei nesses últimos dias é de que, num modo geral, aqui na Amazônia, por exemplo, elementos muito simples são fundamentais, como orientações bem feitas, né? Nas línguas indígenas, isso eles estão fazendo, mas falta muito material para eles, né? Quer dizer, material que às vezes é até simples para nós, material de higiene, por exemplo, água sanitária, é quase impensável encontrar nessas aldeias aqui da Amazônia. Então, até isso, do ponto de vista das políticas públicas, do atendimento, seria fundamental nesse momento, porque mesmo para aquelas comunidades mais distantes, em que a prioridade é protegê-los, é evitar trânsito entre as aldeias e a cidade, ainda assim é importante manter equipes, né, de liderança, de agentes de saúde indígena que falam a língua, com material de comunicação na língua indígena, usando os meios de comunicação que eles têm, vai desde radiofonia até alguns postos, né, de telefonia pública, mas também precisa capacitar essas lideranças e até eles terem equipe, né? Então, as lideranças precisam acompanhar, monitorar, inclusive, esse isolamento, mas os indígenas, né, os agentes de saúde, as lideranças que fazem isso, precisam de algum tipo de proteção, inclusive nesse material que eu estou falando, não é? Porque a gente não consegue isolar essas aldeias sem que a gente conscientize eles disso, dessa necessidade, senão eles não ficam, de certa maneira, isolados, não é? Então, eu tenho a impressão de que há, sem dúvida nenhuma, muito trabalho a ser feito, mas as lideranças têm trabalhado isso significativamente, desde envolvendo o Ministério Público, a FUNAI, as secretarias municipais. Há uma mobilização intensa com relação a isso. Acho que nós temos que, então, acreditar e apostar nisso, mas, como eu disse, é incipiente, é tardio, mas nós estamos também apostando nisso, né? Há um movimento nessa direção, muito mais a partir do protagonismo das próprias comunidades e suas lideranças indígenas. Sim. Ana, a gente tem conversado com várias organizações da sociedade civil e todas elas mostram um trabalho intenso de tentar conscientizar o próprio governo das ações necessárias nesse momento para populações mais vulneráveis. E é o caso dos indígenas, isso também se aplica aos indígenas. O Fundo Brasil tem esse trabalho de realmente ajudar essas organizações a darem continuidade a projetos, e daí não só nesse momento de pandemia de coronavírus, mas em outros tempos também. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse trabalho. Então, Thalita, o apoio às organizações, às lutas indígenas, às lutas pelos direitos indígenas e por intermédio das organizações indígenas, das lideranças, onde quer que elas estejam, está desde a origem do Fundo Brasil de Direitos Humanos na nossa história, como parte da missão central do Fundo de apoio às organizações de defesa de direitos e que combatam as violações de direitos humanos no país como um todo. Desde 2007, a gente tem editais anuais, todos os anos a gente vem nesses editais apoiando organizações indígenas, selecionando projetos de organizações indígenas que nos procuram buscando apoio para essas lutas, para essa defesa de direitos, e a gente vem fazendo isso ano a ano, isso é fundamental, né, entre as diversas violações de direitos humanos no país como um todo, ter um olhar específico e poder apoiar também a luta indígena, a luta das organizações e fortalecer essas organizações para que elas próprias possam tocar suas demandas enfim, e demandar do governo, das autoridades, o respeito aos seus direitos é fundamental. A gente vem fazendo isso só para, assim, um dos projetos que a gente apoia recentemente, a gente apoia um projeto no Mato Grosso do Sul, dos Guarani Kaiowá, e a gente tinha pensado em convidar, inclusive hoje, além do Gerson, ter alguém do Mato Grosso do Sul, um Kaiowá, que era o Tonico Benítez, e justamente por
por consequência da pandemia e de uma recente ação lá no Mato Grosso do Sul, no sentido de que todos os indígenas têm que ir para dentro das áreas e tal, tem que ficar em absoluto isolamento, o Tonico hoje não conseguiu acessar a gente e é uma pena porque teria sido muito rico poder ouvir uma voz da Amazônia, poder ouvir um Guarani Kaiowá também mostrando eles próprios, né, essas diferenças. O Fundo Brasil tem procurado apoiar organizações dentro e fora da Amazônia e temos tentado pensar, o Gersen do Conselho do Fundo Brasil de Direitos Humanos, a gente traz lideranças indígenas para pensarem junto conosco e nos mostrarem quais são as prioridades, em que o fundo tem que estar apoiando, quais são as organizações, quais são as lutas que precisam ser apoiadas. É isso que a gente faz, isso é absolutamente fundamental.